eu sugiro que efetivamente vocês entrem na memória da Gol para verificarem os céus de Brasília, quando a Gol inaugurou, né, as suas atividades no Brasil. Mas vamos falar de uma outra ferramenta de gestão do conhecimento, que é efetivamente o compartilhamento do conhecimento. E aí nós temos ferramentas básicas que muitas vezes nós não usamos por desconhecimento efetivo, né? No compartilhamento do conhecimento, nós temos, na realidade, 5 grandes etapas a vencer. A primeira delas, que é instilar a visão do conhecimento. Nós falamos muito de gestão do conhecimento, mas não explicamos o que nós queremos com gestão do conhecimento. Então, uma das iniciativas de compartilhamento é justamente verificar qual é a nossa situação hoje de gestão do conhecimento. Mas qual é a situação que eu quero de gestão do conhecimento para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos. Entretanto, eu não posso ficar esperando que a minha situação esteja adequada, né? Eu estava agora em off conversando com o Felipe e falando exatamente isso. Nós não podemos esperar o C, mas nós temos que saber o que nós vamos fazer para chegar a este C, ou quando chegarmos a este C. Então, instilar a visão do conhecimento. Eu devo saber exatamente o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu tenho hoje, determinar essa distância, esse gap, e aí ir buscar o conhecimento que eu almejo. Quais são os indicadores dessa minha boa visão do futuro? Primeiro, a minha alta administração deve estar engajada no processo de gestão do conhecimento, né? Eu tenho que passar a ideia efetiva de gestão do conhecimento, de mudança, de novos pensamentos, de novas ideias. Eu tenho que criar um estilo para essa minha visão. Tenho que reestruturar o meu sistema. Mas principalmente eu tenho que estar comprometido com o meu processo de gestão do conhecimento. Eu devo gerenciar as minhas conversas. Não aquele gerenciamento, né, aquele policiamento das conversas, mas sim, nos momentos onde eu estou fazendo o compartilhamento, eu devo verificar quais são efetivamente os meus objetivos. Por que eu gerencio conversa? Por que eu gerencio a minha reunião? Para que todos participem, para que eu tenha uma conversa multidisciplinar. Eu tenho que estabelecer um foco, mas eu tenho que ter várias observações, várias opiniões, vários mapas mentais contribuindo para isso. Eu tenho que definir regras de etiqueta, ou seja, eu tenho que saber o que eu posso falar, eu tenho que ter confiança para poder falar sem ser intimidado. Eu tenho que ter uma edição efetiva das minhas conversas. E eu tenho que promover no meu grupo uma linguagem única. Eu tenho que saber do que eu estou falando e saber por que eu estou falando. Eu tenho que ter um jargão. Eu tenho que fazer parte da minha comunidade. Mas eu também tenho que mobilizar ativistas do conhecimento. É o sujeito que vai carregar a bandeira da gestão do conhecimento. Ele vai reduzir custos, não só financeiros, mas ele vai eliminar as barreiras ao compartilhamento, né? Ele vai promover o comprometimento das pessoas, buscar o comprometimento das pessoas, trazer as pessoas, né, para o treinamento da gestão do conhecimento. Ele vai fazer com que vários elementos das microcomunidades participem do debate. Vai procurar eliminar os guetos, aqueles pequenos grupos, e trazer todos para o grande grupo. Mas principalmente
e aí o sininho indica sempre uma coisa especial, o ativista vai procurar criar contextos adequados, ele vai procurar criar o bar, né? Promover socialização, promover externalização, internalização. Ele vai criar, vai fazer rodar aquela espiral que nós vimos no primeiro encontro. E por último, nós temos no compartilhamento do conhecimento a questão da globalização. Eu tenho que sair do meu local, né, da minha zona de conforto, e tenho que ultrapassar as barreiras. E não só apenas as barreiras geográficas. Muitas vezes nós temos, dentro do mesmo território, grandes barreiras de informação. Eu tenho que ultrapassar essas barreiras. Eu tenho que criar o conhecimento, sim, mas eu tenho que dar a esse conhecimento uma embalagem, uma cara que seja aceito em toda a organização. É essa embalagem que se fala, né? Eu tenho que tornar a minha linguagem comum para que daí as pessoas possam saber que tipo de conhecimento, de que tipo de conhecimento eu estou falando. Bom, gestão do conhecimento, ela sempre será sistêmica. Tem que envolver o nível estratégico, tem que envolver o nível organizacional, o nível tático e o nível estrutural. Ela não é simplesmente um processo de cima para baixo ou de baixo para cima. É um processo que deve ir do centro para cima, para baixo, deve vir do topo para o operacional, deve englobar toda a organização. Em geral, a gente tem metodologias de gestão do conhecimento. O que são as metodologias? É um olhar mais voltado para o global. Dentro da metodologia eu tenho métodos específicos e os métodos vão criar os meus modelos de gestão do conhecimento. As metodologias, em geral, vocês vão encontrar na literatura referente ao tema. Então eu tenho a metodologia de Teixeira Filho, de Dien, de Andrade Tomás, de Strauss, que nós vamos trabalhar hoje, e temos métodos. O método é um olhar um pouco mais específico sobre a metodologia. No método eu vou indicar ferramentas, eu vou indicar processos. E no modelo eu não só vou indicar, como eu vou escolher quais são os processos e as ferramentas que eu vou trabalhar. Mas sempre lembrando que gestão do conhecimento é híbrida, é um processo híbrido. Se eu quiser criação do conhecimento, se eu quiser estruturação do conhecimento, eu tenho que ver e trabalhar com pessoas. Se eu quiser capturar dados, se eu quiser trabalhar com informação, aí eu tenho que priorizar a tecnologia da informação. Tenho que lembrar que gestão do conhecimento exige a definição de responsabilidades. Eu tenho que saber quem faz o quê e quem vai compartilhar o que com quem. Compartilhar conhecimento não é um ato natural. Então nós temos que ter gerentes que façam esta ponte entre as pessoas. Para implantar modelos de gestão do conhecimento, o primeiro passo é identificar qual é o processo mais representativo de conhecimento para a organização. É a socialização? É a externalização? É a internalização? O que interessa para a organização? Qual é o conhecimento que ela precisa? É um conhecimento técnico? É um conhecimento específico? E onde ele se encontra? E para quem ele vai servir? Com essas condições, aí sim eu posso começar um modelo de gestão do conhecimento. Eu vou usar este modelo que foi desenvolvido aqui na instituição e que, como
90% dos modelos, ele começa na diagnose. Tem a diagnose que me dá resultados, os resultados me indicam a implantação, ou me dão os caminhos para a implantação, que é o planejamento. Do planejamento eu vou para a implementação, eu defino elementos, defino ações, coloco essas ações em funcionamento, mas aí tenho que ainda ter a supervisão do processo e o seu aprimoramento. Com cada uma dessas fases em particular, o que eu quero na diagnose? Na diagnose, pelo menos eu tenho que ter 4 pontos. Eu tenho que caracterizar o meu ambiente organizacional, quais são as minhas competências, quais são os meus diferenciais, quais são os meus limitadores. Não vejam como limitadores, vejam sempre como oportunidades de melhoria, né? Eu tenho que caracterizar qual é a minha estrutura de conhecimento, quais são os meus processos de geração e quais são os processos padronizados dentro do ambiente para o desenvolvimento do produto, para um relacionamento, enfim, para os vários setores. Dentro da diagnose, para determinar competências, eu tenho que saber quais são as minhas aptidões estratégicas, ou seja, aquilo que me diferencia de qualquer outra organização. O que a UTFPR faz de melhor? Que ninguém mais faz como a UTFPR. Por exemplo, a nossa educação tecnológica, né? Mas eu tenho que conhecer também aquilo que me habilita para isso, ou seja, quais são os elementos que me permitem desenvolver essas minhas aptidões estratégicas. E o que eu preciso, além das que eu já tenho, né, para poder efetivamente desenvolver a minha aptidão estratégica. Eu tenho que saber aonde eu vou ter essas aptidões, e eu tenho que saber que essas aptidões, elas em geral, elas têm um caráter tácito, mas elas devem ser as melhores aptidões do meu sistema. E elas devem ser aptidões de consenso. Bom, tendo o meu diagnóstico pronto, aí eu vou partir para o meu planejamento. Mas eu tenho que analisar os meus resultados, mostrar esses resultados não só para a minha alta administração, mas pelo meu elemento responsável, pelo meu gestor